Quando nós vemos aquele filme 300 Esparta, não sei se os irmãos conhecem, provavelmente sim. O que chama a atenção nesse filme, que torna ele especial, diferente dos outros, é exatamente a desvantagem, né? Um exército de 300 homens querer enfrentar o poderoso Império Persa com seus exércitos de dezenas de milhares de homens, e darem muito trabalho, né? E terem muitas vitórias. E a desvantagem em si é o que torna o combate, a guerra deles, a luta deles tão especial. Mas existe um conflito de dois guerreiros, que exatamente é a desvantagem que torna essa luta tão especial, tão grandiosa. É quando um menino enfrentou um gigante experiente, um gigante fortemente armado, um gigante invencível. E esse menino venceu esse gigante com uma funda, com uma pedra, com seu estilingue, vamos dizer assim. Abra sua Bíblia para 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. No capítulo 17, o próprio título do capítulo diz: o desafio de Golias. Esse capítulo é muito grande, irmãos, e por causa do nosso tempo, não dá para nós lermos ele todo. Eu vou ter que selecionar alguns versículos. O versículo 1 diz que ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Verso 4: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Deus, fala ao nosso coração nessa noite, meu Pai. Fala com a nossa alma. Tira a poeira, Senhor, da nossa espiritualidade. Sacode, Senhor. Nos levanta, nos anima pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. O Senhor é aquele que disse: levanta e anda. Então fala hoje com a Tua igreja, com aqueles que ouvirão depois essa mensagem. Levanta e anda, Deus. Faça-nos levantar e andar para a honra e glória do Teu nome.
Ora em nome de Jesus. Amém. Então aqui é a introdução da batalha, né? Guerra, de novo, né? Mais uma guerra entre Israel e os filisteus. Só que essa guerra tem esse diferencial que tornou a guerra única, né? Que é quando os soldados acampados um de frente para o outro ali, um num monte, o outro no outro, e aí de repente sai do meio do exército dos filisteus um homem de mais de 3 metros de altura, um homem muito forte, porque ele não era apenas alto. Se você procurar sobre homens altos, você vai ver vários homens altos, homens grandes, né? Altos, mas quase todos esses homens que hoje em dia ainda tem fotos deles, eles desenvolvem um problema nos ossos, um problema que os torna corcunda, que os torna com os ossos muito frágeis. Mas nós sabemos que biblicamente houve gigantes, e a Bíblia se refere a Golias como sendo um gigante, não apenas um homem alto, ele não é apenas um homem grande, ele era um gigante, e ele era muito forte. O peso aqui dos equipamentos que ele usava, tudo mostra que ele era um guerreiro alto, mas alto e forte, e ele não era qualquer guerreiro, né? No verso 33, olha o que diz: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Ou seja, não pegaram um cara grandão ali, colocaram na armadura dele e falaram: vai lá, vai lutar lá. Era um cara que desde a sua mocidade, ou seja, ele tem toda uma experiência de guerra, era um veterano, era alguém que sabia matar, sabia destruir, era um guerreiro experiente. Então, sai lá do meio um guerreiro experiente, todo mundo se cala, todo mundo fica boca aberta. O que é esse homem surgindo ali? Olha o tamanho dele. Provavelmente eles fizeram questão, não são bobos, colocaram o seu escudeiro, que ele andava com um escudeiro, fizeram questão que o escudeiro dele tivesse uma altura, né, que desse destaque para a altura dele. Os homens iam olhar, olha o homem, o pessoal ficou boca aberto, né? O que é aquilo que está acontecendo ali? E aí esse filisteu, alto, forte, guerreiro experiente, é também o que? Ousado. Ele vira para o exército de Israel e fala: manda um homem. Ele chama para a briga. Ele tinha uma autoconfiança, ele sabia da sua capacidade, ele sabia que ele intimidava, e ele sabia guerrear. Ele desafia, manda qualquer um, vocês escolhem. Não foi ele que escolheu, ele deu opção para Israel: qualquer um, manda vir lutar comigo aqui, que eu não tenho medo de ninguém, pode vir qualquer um, e se ele me ferir, se ele me matar, nós serviremos a vocês. Olha a ousadia desse guerreiro, olha a coragem. E aí o que o texto, é o último versículo que nós lemos, né? Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e temeram muito. O exército de Israel calou-se. O exército de Israel ficou ali igual um cemitério. Ninguém falava nada. Quem que ia falar? Quem que ia se oferecer? Quem que ia lá lutar em nome do povo, em nome do exército, em nome da nação, mais ainda em nome do Senhor? Ninguém. 40 dias nessa vida, de manhã e à tarde o filisteu saía lá e chamava para briga. Cadê? Tem homem não? Vocês não são o povo do Deus vivo, né? Do Jeová poderoso e tal? Cadê? Não tem um homem aí para lutar comigo? E nada. Ninguém saía, ninguém se aventurava. Eu lutar contra um cara desse? Tenho nem chance. Mas aí, eu sei que vocês não sabem, né? Um jovem se dispõe aí. Um jovem
Verso 31, pula lá para o verso 31, né? Davi foi lá, né? Antes de nós irmos no verso 31. E aí Davi estava lá com seu pai, cuidando das ovelhas, seus irmãos mais velhos, e faziam parte desse exército. E aí o pai de Davi falou assim, ó, vai lá e leva comida para os seus irmãos, leva uns queijos, leva um presente para o rei, né? Faz um agrado lá, porque para a comida chegar até os seus irmãos, você tem que dar comida para o general, para o comandante, até chegar nos seus irmãos lá, né? Vai lá e faz um agrado lá e se informa como estão seus irmãos, né? Vai lá. E quando Davi chegou, ele chegou bem na hora que o filisteu estava saindo para fazer esse desafio, para chamar para a briga. E aí Davi viu aquela cena e, como todo mundo, ele ficou boquiaberto. E ele viu que ninguém se mexia. E aí ele ouviu um murmurinho entre os soldados: ó, o rei Saul falou que o homem que tiver coragem de ir lá enfrentar ele, né, e vencer, obviamente, olha, e vai receber vários privilégios e não sei o que, a sua família não vai mais pagar imposto, e Saul vai dar a filha dele para casar com ele, não sei o que. E os homens, né, falavam, né, mas agir que é bom nada. Claro, né? De verdade, se eu estivesse nesse exército, eu estava bem escondidinho, tenho certeza, me conhecendo, eu estava ali bem abaixadinho, né, dando uma de tonto, não estou sabendo, né, me conhecendo, não sei. E aí Davi ouviu aquilo, e aí Davi teve iniciativa e se ofereceu. Verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E olha só o verso 32, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Meus queridos, lendo esse texto e o restante do texto aqui a seguir, né, eu fiquei me indagando, por que Davi foi o único que se ofereceu para ir? Por que só Davi foi? E entre várias indagações que esse texto nos traz, e é um texto tão legal, né, tão gostoso de ler, porque é um texto de vitória, né, é um texto do poder de Deus aqui, né? Nós sabemos que do Senhor é a guerra, e a vitória que deu Davi foi o Senhor. Mas eu fiquei me indagando, né? Por que só Davi foi? Só Davi teve a iniciativa. E é isso que eu quero tratar com os irmãos. Porque só Davi se apresentou para ir enfrentar o Golias. Vocês sabem a história, né? Já sabem o que acontece no final, mas eu quero falar isso com os irmãos. Por que só Davi se apresentou para ir enfrentar o Golias? Razão número 1: porque ele tinha verdadeiramente fé em Deus. Davi tinha verdadeiramente fé em Deus. E por que o pastor está destacando a palavra verdadeiramente? Porque naquele exército inteiro, eles eram um exército de Saul. E se perguntasse para qualquer israelita ali, qual é o seu Deus? Adivinha qual era a resposta deles? Meu Deus é o Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Talvez alguns responderiam até igual Jonas, né? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. Certo, eles criam em Deus, mas Davi cria verdadeiramente. Isso fez toda a diferença. E uma coisa que ajuda a gente a crer verdadeiramente em Deus, presta atenção, 2 atitudes: olhar para trás e olhar para frente. Olhar para o passado e olhar para o futuro. Olhar para o que Deus fez na nossa vida e olhar para o que Ele prometeu que fará. Isso ajuda a gente a ter fé no Senhor. Primeiramente, Davi, ele olhou para trás, ele olhou para o passado. Olha só, olhando para o passado, meus queridos, ele entendeu que, ele confiou que assim como Deus o livrara antes, o livraria agora.
Olha só o verso 34, a partir do verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Verso 36: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus queridos, Davi tinha fé verdadeira em Deus, porque ele olhava para o passado, ele olhava para o que Deus tinha feito na vida dele. Sabe, isso faz muita diferença na nossa vida também. O que pode fortalecer a sua fé é se você olhar para trás. O que Deus fez na sua vida até aqui? Da onde que Deus te tirou? Quantas e quantas situações complicadas você passou ao lado do Senhor e você viu Ele te dar a vitória? Quantas tempestades, quantas lutas tem na sua história? Você olha hoje e fala: e hoje eu estou de pé, porque Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me fortaleceu, Deus ouviu a minha oração. Meus queridos, isso faz diferença. Olhar para o que Deus tem feito na sua vida até aqui. Davi está falando assim, o mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que me resgatou do leão e do urso, é o mesmo Deus que vai me livrar hoje desse camarada aí, desse cara que está se achando aí. Porque se Deus teve poder para me livrar do urso e do leão, o mesmo Deus que não muda, Ele pode me ajudar a enfrentar esse camarada aí também, esse guerreiro aí. O mesmo Deus. Então olhar para o passado, meu querido irmão, porque Deus fez na nossa vida, pela nossa história caminhando com o Senhor, história de quedas, história de desânimos, história de lágrimas, de choro, histórias de muitas orações, de muita noite em claro, mas depois você vendo a boa mão do Senhor. Meus queridos, dá para olhar e ver e falar, como disse Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então isso é fundamental. Mas também não é só olhar para o passado, é olhar para o futuro. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus de promessas. E como que eu sei que Davi também olhou para o futuro? Eu não sei, eu creio, tá bom? Por que, pastor, que você crê? Porque no capítulo 16, o que acontece no capítulo 16, 1 Samuel? No capítulo 16, Samuel unge Davi como rei. Olha só, vai lá para o verso 12 e 13. Vocês já sabem, né, a história, como que Samuel ungiu a Davi, né, foi até a casa de Jessé, e os filhos de Jessé passou na frente de Samuel, todos aqueles homens fortão, grande, né, olha, imponente. Samuel falou aí: não, esse aí deve ser o rei, só pode ser esse, só pode ser aquele. E Deus falou para Samuel: quieta aí, você está vendo a aparência, eu olho o coração. E aí quando acabou os filhos, ele perguntou: peraí, já foi todos os filhos? Né? Será que vão mandar passar de novo e eu dormindo, né, no ponto aqui, né? E aí Jessé falou: tem mais tem um meu piá, está lá no campo lá, hoje em dia estaria pirando pipa, né? Tá lá, chama ele lá. Aí ele veio. Quando ele chegou, Deus falou a isso. Verso 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas por que Samuel foi lá ungir Davi? Samuel foi lá para ungir Davi como futuro rei. Porque no começo, um pouquinho antes dele ir até a casa de Jessé, Deus falou para Samuel: eu rejeitei a Saul.
eu rejeitei a Saul. Eu escolhi outro para tomar o seu lugar. Então, uma vez que Deus tinha ungido Davi para ser o rei, Deus estava fazendo uma promessa para Davi. Se ele ungiu Davi, se ele escolheu Davi para ser rei, ele está dizendo que Davi será o novo rei, o futuro rei. Então, se ele olhar para o futuro, falar: peraí, se Deus me ungiu para ser rei, para morrer aqui, não. Deus tem uma promessa na minha vida. E se eu for enfrentar esse camarada aí, não tem segunda chance. Ou eu saio vivo, ou eu saio morto. Eu não saio daí na cadeira de roda, eu não saio daí com a perna quebrada, ou eu saio vivo, ou eu saio morto. E se eu vou entrar nessa, é para valer. Então ele sabia, se ele entrou nessa batalha, porque ele sabia, Deus ungiu ele para ser rei. E essa unção do Senhor foi como uma promessa. Foi como, olha, Deus colocando o seu selo: eu escolhi você para ser o futuro rei de Israel. Mas como que ele poderia ser o futuro rei se ele estivesse morto? Então, meus queridos, ao olhar para o futuro, ao olhar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ao olhar para as promessas fiéis do Senhor, lembra, aquele que não muda, aquele que não falha, isso encoraja a nossa fé, isso fortalece a nossa fé. Pensa você, se o próprio Deus falasse com você, e falasse que daqui a 20 anos você vai estar fazendo tal coisa, meu amigo, você poderia até pular na frente do caminhão lá, que você sabe: eu vou morrer, Deus falou que eu vou estar lá daqui a 20 anos, eu vou estar lá. E de verdade, eu acho que é mais saudável pular na frente de um caminhão do que enfrentar esse guerreiro Golias aqui. E ele escolheu enfrentar o guerreiro Golias. Pelo menos o caminhão ia ser uma morte tão rápida, você nem sabendo que morreu. Vai enfrentar um guerreiro desse, os olhos, a boca babando de sangue, de sede, tanto que ele fala para Davi, ele disse assim, no verso 44 do capítulo 17, ele fala assim, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Vem? Vem, moleque, vem me enfrentar. Você está achando que eu estou brincando? Você vê o que eu vou fazer com você. Vou te trucidar e eu vou jogar a sua carne para ser comida pelas feras, Ele não ia ser bonzinho com Davi. Por isso que eu falei que era melhor o caminhão. Bom? Então, meus queridos, o que... Vamos ver se dá tempo de falar para pelo menos 2 pontos, o que fez Davi ter essa fé verdadeira no Senhor, eu creio que foi ele olhar para o passado e ele olhar para o futuro também. Olhar para o nosso passado, o que Deus fez na nossa vida até aqui, e olhar para as promessas do Senhor, meus queridos, isso nos impulsiona a servi-lo, nos impulsiona a caminhar com Ele, nos impulsiona a levantar mais uma vez, a tentar mais uma vez, a não desanimar, a não desistir, porque aquele que fez a promessa é fiel, Ele não falha, Ele não muda, Ele não pode negar-se a si mesmo, Paulo diz, fiel. Crer nas promessas de Deus é tê-lo como fiel. Ele é digno da minha fé, da minha confiança. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é verdade? Se Samuel não tivesse ungido Davi, como que Davi ia esperar uma coisa que não foi prometida? Mas a unção veio antes. Aquele selo, olha, eu te escolhi para ser o futuro rei. Isso fortaleceu a fé de Davi. O segundo motivo que eu creio que Davi, ele se apresentou, o único a se apresentar para enfrentar o Golias, é porque ele não amou mais a sua vida. Ele não amou mais a sua vida do que a honra de Deus, do que a honra do seu povo e do que a honra da sua família. Meus queridos, nós vivemos em um mundo em que a palavra honra é motivo de sarro.
Nós vivemos em um mundo hoje em dia em que ser corajoso, ser homem, né? Defender a esposa, defender a mulher, é algo do passado. Hoje o que bombou no Facebook é a história de um garotinho chamado Bridget, uma coisa assim. Um garotinho de 6 anos, procura lá no Facebook, 2 loirinhos, ele e a irmãzinha. 2, como que eles falam aqui? 2 polaquinhos. Menino de 6 anos. Ele viu a irmã ser atacada por um cachorro furioso, ele foi para cima. O cachorro destruiu o rosto dele aqui, machucou a cabeça, mas ele não desistiu enquanto ele não tirou a irmã dele são e salvo dali. E aí quando ele foi entrevistado, ele falou: eu pensei, se alguém tiver que morrer, que seja ele. Menininho, hein? E os marmanjos hoje em dia pintando unha. Menininho. Ele não amou mais a sua vida do que a sua família, do que o seu povo, do que a honra do seu Deus. Veja comigo o verso 45, 46, olha o que ele diz. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele falou: você afrontou o meu Deus, eu não vou deixar barato isso não. Verso 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que em Israel há Deus. Olha só, ele não aceitou ver um camarada se levantar lá e desafiar o exército de Deus. Ele não aceitou. O exército de Deus está lá encolhido, né? Igual galinha lá, tudo, né? Tudo escondidinho ali, com medo, com vergonha, igual os franguinhos, se escondendo e fugindo. Ele não aceitou isso. Falou: não, nós servimos ao Senhor dos exércitos. Olha o verso 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha a fé desse homem. Davi, ele confiava em Deus. Davi conhecia Deus. Ele sabia que quem dá a vitória é o Senhor. Ele sabia que a vitória está nas mãos dele. Por isso que ele teve essa coragem. Ô, camarada de coragem, viu? Lá no final do verso 36, ele disse assim, ó: o teu servo matou tanto leão como urso, este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja, ele tomou para si a afronta para o exército. Ele nem era do exército, nem recruta ele era, nada, né? Nem oficialzinho ali, nada, zero, nem escudeiro, nada. E ele tomou a afronta do exército para si. Meus queridos, ele não amou mais a sua vida. Ele estava disposto a morrer pela glória de Deus. Nós cantamos, né? Vidas dadas em glória do Salvador. Esse camarada estava disposto a dar a sua vida para a glória de Deus. Que atitude, hein? Os outros, cada um pensou em si, né? Eu vou garantir o meu, né? Antes ele do que eu, né, Jubileu? Morra lá. Eu não vou não, vai você. Por que não vai você? Vai você aí, né? Mas ninguém se oferecia para ele. Mas Davi foi, porque ele não amou mais a sua vida. Terceiro motivo, dá tempo. Terceiro motivo, porque Davi foi o único que se apresentou a ir enfrentar o Golias, era porque ele não olhava para o que é aparente. Ele não olhava para o que é aparente. Veja, a força e o tamanho do Golias, como nós lemos aqui no verso 33, né? Tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade, como nos versos anteriores que nós lemos, que descreve, né, o tamanho, os equipamentos lá de guerra de Golias. Ele ficou olhando para isso.
Ele não olhou para o que é aparente. Ele não olhou para as suas ameaças. Olha o verso 44, né? Vem a mim, darei a tua carne às aves do céu. Uma coisa é você olhar o tamanho do cara lá. Ixi, olha lá, olha o tamanho do braço dele, olha a arma dele. Ih, rapaz, né? Outra coisa é o cara tá falando com você ainda. Vem aqui para você ver o que eu vou fazer com você. E o cara vai furioso como um touro para cima dele, né? Aí a coisa complicou. Enquanto o cara estava intimando todo mundo ali, chamando para briga, né? Você poderia ficar escondido ali no meio da multidão. Não é comigo, né? Mas ali era ele direto para Davi. Naquela hora Golias só tinha olhos para Davi. Ele só enxergava Davi. Ele foi babando, como eu falei, como um touro, como um leão para cima dele, para destroçar Davi. Mas Davi não olhou para isso. Não olhou para o tamanho do camarada, para suas armas, não olhou para a sua ameaça, né? Ele não olhou nem para as circunstâncias. No verso 38 até o verso 40, que a gente não vai ler, Saul tentou vestir a armadura dele, e Davi não me carrega. A gente vai lutar, tá bom, põe a minha armadura, a melhor armadura, a armadura do rei, né? A mais forte, a mais bonita, a mais brilhante, mais bem trabalhada. Davi foi por aquilo lá, ele tudo grande nele, porque Saul ele era alto. A Bíblia diz que do pescoço para cima ele sobressaía todo Israel. Então ele era um homem alto, mas não era um gigante, né? E Davi não conseguiu usar aquilo. Então ele tinha mais essa circunstância contrária. Ele sabia que ele não poderia ir como um soldado, com as armas do soldado. Então veja, é só situação contrária contra ele. Ele estava enfrentando um guerreiro experiente, forte, né, grandioso, furioso, ousado, corajoso. Ele não tinha armadura para enfrentar o guerreiro, né? Ele não olhou para as circunstâncias, meu querido. E essa é a nossa dificuldade. Quando nós temos que enfrentar algumas batalhas, a gente sempre olha para o que é aparente, porque nós estamos vendo. Mas o número de casos está aumentando. Mas o médico falou que não tem chance, né? Quanto tempo que o médico falou que o Rildo tinha de vida ainda? Acho que nem um dia. Quando ele chegou lá no postinho a primeira vez, eles nem procuraram o UTI, nada. Achavam que ele não ia passar aquela noite. Não ia passar aquela noite. Quantas noites passou desde aquele vez lá? Desde aquele dia? Ele ficou na UTI 70 dias. Então, só na UTI foi 70 dias. Então, muitas vezes, o óbvio, o que aparece na nossa frente, a tendência da gente é olhar para isso, é olhar para o diagnóstico, é olhar para o que aparece, é olhar, estão mandando embora na firma lá, já mandou 2 no meu setor. Essa é a nossa dificuldade, é por isso que a gente trava nas batalhas. Você está olhando todo mundo perdendo emprego, acontecendo isso e aquilo, pessoa ficando doente, e aí você trava. Veja, Davi ele não olhou para as aparências, ele ignorou tudo aquilo, ele só queria saber de ir lá enfrentar aquele gigante para a honra e glória do Senhor. Ao olhar para as aparências a gente trava, ao olhar para as circunstâncias a gente trava. O fiscal lá está multando, o vizinho aqui foi não sei o que, aconteceu não sei o que, prenderam 5 pastores, e você, né? Olha para o Senhor, vai na força do Senhor, tá bom? Correndo aqui, quarto motivo que Davi se ofereceu, é porque diferentemente dos outros soldados, né, que dependiam das suas capacidades e dos seus armamentos, Davi dependia totalmente do Senhor. Ele diz: eu vou contra ti, verso 45 na metade, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele diz: tu vens para mim com essa espada, com lança, com escudo, com não sei o que, eu vou contra ti. Olha só, Davi ele dependia acima de tudo no Senhor. Mas queridos, a nossa tendência é depender das nossas capacidades, dos nossos recursos. Como que eu vou enfrentar essa luta, essa batalha? Olha quanto eu tenho, olha quanto eu ganho, olha a situação que eu estou passando, olha a minha saúde, olha não sei o que. Nós deixamos de depender do Senhor. Dependência do Senhor.
Dependência. Quando a gente sabe, está tudo fechado o comércio, está tudo parado, mas, eu sou funcionário público, o meu está ganhando. Então você olha para o seu salário e fica tranquilo, a sua confiança está no seu salário que vai cair todo mês. Ou então não, você fez uma poupança enorme lá, e você está confiando, estou tranquilo, pode fechar tudo, pode acabar alimento. Eu fiz um bunker lá em casa, lá está tudo estocado lá, Até o Teixeira veio comprar alimento de mim esses dias aqui, tanta comida que tem. Estou tranquilo, Você coloca a sua confiança, na sua capacidade, nos seus recursos. Mas Davi, ele falou: olha, eu dependo do Senhor. Eu vou enfrentar esse cara na força do Senhor. Então, um quarto motivo, meus queridos, é que Davi, ele dependia do Senhor. Correndo, vamos lá. Quinto motivo é que eu vejo que Davi, ele tinha um coração voluntário. Isso faz diferença. Sabe, ter um coração voluntário faz toda a diferença. Aquele coração que fica esperando os outros, aquele coração que se oferece, parece que era característica de Davi. Ninguém vai, eu vou. Se não ficar observando, se não ficar olhando, eu vou. Você vê a voluntariedade dele quando ele fala, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servirá, eu vou. Ninguém quer ir? Eu. Sabe, isso é muito legal, não ficar esperando, não ficar achando que alguém vai fazer. Não, deixa que os outros faz, tem serviço para fazer, não, alguém faz, não, alguém conserta, sabe, a voluntariedade de Davi, que eu creio que foi um dos motivos também que levou ele a ser o único a se apresentar para enfrentar o Golias. Mas um motivo que eu acho muito maravilhoso, nem está aqui no capítulo 17, está no capítulo 16 que nós lemos, é o verso 13, finalzinho do verso 13, quando ele foi ungido por Samuel. E esse sexto motivo é o que? Davi, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha só o verso 16, capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha que bênção. Daquele dia em diante. Não diz só, naquele dia, naquele dia, olha o dia do Espírito Santo. Deus diz que daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou dele. Meus queridos, Davi, ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Por isso que eu falei, e esse é o motivo mais maravilhoso de todos. É porque todos nós aqui podemos ser cheios do Espírito Santo também. Todos nós aqui temos, ao contrário de Davi, nós temos a habitação do Espírito Santo. Uma coisa é ser possuído, como o texto diz aqui. Outra coisa é ser cheio. Mas uma coisa mais maravilhosa ainda é ser a habitação. Ser o templo, ser o santuário onde habita o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, olha que maravilha. Ser cheio do Espírito Santo. É quando você vê que Davi, mas ele foi na força do poder de Deus. Havia algo batendo dentro do seu peito, que não era só o seu coração, não. Espírito Santo de Deus em sua vida, fortalecendo, animando, encorajando, lembrando: olha, Deus é fiel, olha o que Deus fez com você, olha o que Deus prometeu para a sua vida. Você conhece já o Senhor, aquele que é o seu pastor, não deixa faltar nada, Ele não vai deixar faltar coragem para você. O Espírito Santo falando ao seu coração. Meus queridos, Deus é a nossa força, como o texto diz aqui, do Senhor é a guerra. Então, concluindo, nós vimos nesse texto maravilhoso e inesquecível da palavra de Deus, um homem no meio de um exército, um jovem, um garoto, no meio de um exército, fazer aquilo que ninguém se dispôs a fazer. Mas não é o fato dele ter sido um guerreiro, um soldado jovem que torna especial, é o fato da forma como ele foi. Ele foi em nome do Senhor, ele tinha fé, ele foi na força do Senhor, ele foi usando os recursos que Deus tinha dado para ele, aos recursos dos outros não dá, ele foi na confiança do Senhor. E que vitória para a honra e glória do Senhor. Não era o tamanho, não era a força, não era a capacidade, não eram os recursos, foi Deus na vida de Davi que deu a vitória para ele.
Meu querido irmão e irmã, é o mesmo Deus que vai dar a vitória para você. É o mesmo Deus que não muda. É o mesmo Deus que capacitou, fortaleceu Davi. É o que pode nos capacitar e quer nos capacitar, porque o seu Espírito Santo habita em mim e habita em você também. O mesmo Deus, olha que maravilha. Depois você podia falar, nosso Deus de Davi, olha, aquele que era Deus, hein? Eu queria ter um Deus daquele ali também, né? É o mesmo Deus que nós temos. O mesmo Deus que Davi diz, do Senhor é a guerra, esse mesmo Senhor é o nosso Senhor. E mais do que isso, o nosso Senhor ainda nos ama. Você fala, mas o Senhor de Davi amava ele. Pois é, mas o Davi não sabia de um Senhor todo-poderoso que tinha dado a sua vida por ele, que tinha sido voluntário para morrer em seu lugar naquela cruz. E nós temos esse Senhor. Nós servimos a esse Senhor. Muito, muito, muito mais grandioso é ser servo do Senhor Jesus Cristo. Davi serviu o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Pai, amém? Mas e nós, comprados por Jesus Cristo, aquele a quem o Pai, o El Shaddai, enviou para ser voluntário, para enfrentar a ira de Deus, que é infinitamente maior que a ira de Golias ou qualquer soldado. Jesus Cristo enfrentou a ira de Deus em nosso lugar. Ele foi voluntário, corajoso, único. Foi até o fim por nós. Então nós aprendemos que a fé verdadeira, ela gera coragem. Nós aprendemos que aquele que odiar a sua vida, salvá-la-á, como disse Jesus. Nós aprendemos que o crente não caminha por vista, mas por fé, como disse Paulo. Nós aprendemos que a dependência de Deus é a nossa maior força. E nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é a garantia de vitória em qualquer prova nessa terra. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso guerreiro, que enfrentou em nosso lugar aquilo que nós nunca poderíamos enfrentar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela grande vitória de Jesus Cristo por nós. Grande vitória, maravilhosa vitória do inocente Filho de Deus na batalha pela nossa salvação, na batalha contra o nosso pecado. Deus, obrigado por essa maravilhosa e principal vitória, a vitória que torna as outras vitórias possíveis. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, eu oro em nome de Jesus. Amém.